É uma satisfação muito grande falar desse cara. E uma certa vez estávamos andando na rua e ele passou por nós e nos cumprimentou. E aí a gente começou a trocar ideia, falar sobre música, né? Mais especificamente no rock, gospel, que era uma novidade naquela época, né? Na década de 90. E a gente se entrosou e a gente se deu muito bem na conversa. Acabamos ali virando amigos. Fomos congregar na igreja onde ele congregava. E aí foi quando tudo começou. A nossa história. Ele foi um cara assim que marcou muito a nossa vida naquela época, na década de 90, porque ele foi um incentivador para cada um de nós, dos jovens. Nos incentivou a buscar a Deus, nos louvores na praça. Ele era o cara que animava, o cara que agitava, entendeu? Que fazia com que a gente se sentisse alegre, dançava e chamava a gente para dançar. Um cara muito positivo, entendeu? Eu lembro quando uma vez a gente ia para a igreja, nós íamos para a igreja e eles nos chamavam nos sábados. Pela manhã nós íamos fazer consagração. Ele era um dos caras que... Ele era o nosso líder, né? Ele era um dos caras que nos chamava e sentava cada um de nós e ensinava a palavra pra gente. Nessa época também a gente conheceu o irmão dele, o Arilson, que também foi um incentivador, um cara de oração, um cara mesmo de fé, que sempre nos incentivou assim no caminho de Deus, nos levantou. Isso foi um momento muito bacana e muito marcante na nossa vida. E também ele, o Adriano, né? Era uma figura. O cara é uma figura, sabe, demais. Entendeu? Ele era, vamos dizer, ele era a alegria da turma. Nos eventos, nas escolas, eu me lembro no GM3, teve alguns eventos que a gente participou. E ele estava lá, em todos os eventos a gente estava junto. E foi muito marcante o momento que a gente viveu com ele. Os passinhos, as dancinhas que ele fazia, era muito engraçado, entendeu? Nos passeios, eles que comandavam, chamava a gente para dar os passeios nas praças lá de Taquatiara. E eu me lembro de uma certa vez que a gente foi para Urucurituba. E aí eu me lembro que houve um fato, a história do sonho, né? Ele foi comer o sonho do Dodô. Dodô deu um sonho para ele. E quando chegou lá, ele já chegou passando mal, entendeu? E teve, na hora do evento, ele saiu do evento, foi pro banheiro e foi entendeu? Uma situação meio complicada para ele. Engraçada também. Mas a gente esteve ali do lado dele, foi parar no hospital e a gente esteve do lado dele. E algumas outras situações que aconteceram lá em Urucurituba foram engraçadas, entendeu? A gente passeava lá para conhecer a cidade junto com ele. Tá. E o Adriano lá, ele contava, tinha muitas histórias que ele contava que eram engraçadas, né? Porque surgiam algumas situações na vida dele que ele dizia assim: não, eu não vou pecar, eu vou estar firme em Deus. E eram algumas situações que ele falava com palavras engraçadas quando ele contava pra gente. E a gente se abria na risada, porque era engraçado, ele era um cara engraçado, entendeu? E todos esses momentos que a gente viveu com o Adriano foi muito legal, foi muito marcante. E eu agradeço a Deus, entendeu? Por ter feito parte da vida dele. Adriano, mais conhecido como Papas, né? Nosso amigo Papas. Então era isso aí. Essa era a forma carinhosa de a gente se direcionar a ele. E eu lembro que ele me chamava de Seba, né? Da forma bem carinhosa, ele dizia o Seba. E eu lembro, até hoje as lembranças vão ficar, entendeu? Que foi uma amizade muito sadia que a gente teve. E isso foi muito legal, entendeu? Foi muito sadio o que a gente viveu com ele. E nós cremos que um dia a gente vai se encontrar.
Falar do Adriano não é muito fácil. O Adriano Abreu foi um jovem revolucionário na cidade de Itacoatiara, né, na juventude evangélica nos anos 90, e com certeza ele marcou a sua geração. Adriano Abreu foi um camarada assim que foi o ponto-chave para a música gospel mais avivada, uma música gospel agitada em Itacoatiara. Como assim? Era o cara que conseguia as músicas, conseguia as fitas na época, as fitas cassete, e repassava essas fitas para os jovens, para os seus discípulos. Ele era um grande discipulador, na verdade. Adriano revolucionou a geração dele com esse estilo. Um estilo agitado, um estilo de dançar. O pessoal chamava de dançarino para ele. As igrejas mais tradicionais da época chamavam para ele de dançarino. É o irmão dançarino lá. Ele também era muito conhecido como Tocha. Quem era o Tocha? O irmão Tocha. Ele era muito falado nas igrejas assim. Quem é? É o Adriano. Qual Adriano? Adriano Tocha. Muitos nem sabiam o nome dele. Muitos chamavam somente de Tocha para ele. Mas Adriano, ele era uma pessoa que conhecia muito a palavra, conhecia muitas escrituras, e discipulou muito jovem na sua época. Ensinou. Ele, na verdade, ele gostava de estudar a Bíblia com aquele jovem, né? Inclusive, vários jovens que se converteram ali através do testemunho do Adriano, através da pregação dele. Então ele gostava de uma música aqui, já entrando na parte musical, ele gostava de uma música chamada Fonte de Água Viva é o Senhor. Ele tinha uma dancinha muito invocada assim, a perna dele assim era meio para dentro. O pessoal que conhece ele sabe do que eu estou falando. Então ele dançava, tinha um gingado de dançar muito dele, entendeu? Muito dele. E ele era um camarada que agitava, ele contagiava com a alegria dele, contagiava os outros jovens que o rodeavam. E tinha muita gente que queria se aproximar dele por causa desse jeito alegre dele. Vamos agitar, moçada, vamos agitar, pô, será que eu não sou mais teu considerado? Era assim, esse tipo de frase que ele usava, o Adriano. Ele foi tão revolucionário que ele quebrou paradigmas. Ele quebrou, na verdade, muitas tradições, né? Muita gente achava que essas músicas assim, muito agitadas não tinha que estar no meio da igreja, porque eram músicas evangélicas, avivadas, agitadas, que a pessoa se balançava mesmo e dançava. E na verdade foi a época do avivamento no meio gospel em Itacoatiara. Foi a época que Adriano foi ali com certeza responsável pela conversão de muitos jovens ali na cidade de Itacoatiara, mais precisamente na Igreja Batista Nacional. Quero aqui aproveitar para falar também do pastor Mário Abreu, que foi o pastor do Adriano, o pastor Leonardo também, foram pastores aí do Adriano e com certeza também colaboraram muito com o crescimento espiritual dele. Adriano partiu, desce para uma melhor e deixa muitas saudades, mas ele deixou um legado, Adriano. Um legado de jovens compromissados com o reino que na sua época estavam constantemente na igreja estudando a Bíblia, tinha interesse em estudar a Bíblia e também era um influenciador do avivamento, né, do avivamento musical no meio gospel. Andava com fita no bolso, aquelas fitas cassete com louvores, e sempre convidava o pessoal para ouvir, para curtir. Adriano Abreu, ele sempre vai estar vivo em nossos corações. Nós fizemos aí uma homenagem para ele, cantamos algumas músicas que ele gostava. Adriano falava, era engraçado demais, ele falava algumas palavras assim meio que trocadas, né? Era Oficina G3 era o nome da banda, ele falava Oficina GM3. Era algumas coisas assim, algumas palavras que ele mesmo criava, com certezamente, palavras criadas por Adriano. Outra coisa que ele gostava de falar também era apocalipsicamente falando. E outras frases do Adriano que a gente lembra. Tinha outra frase que ele falava assim, que era relacionada à alimentação. Ele falava, poxa, será que eu não entendo mais de culicuna? Ele queria falar da culinária e falava culicuna, trocava algumas palavras. Mas era desse jeito que a gente gostava do Adriano. E essas coisas boas que Adriano fez, que marcou a nossa geração, isso que vai ficar para sempre em nossas memórias.
é um prazer muito imenso falar dessa pessoa, desse grande amigo, desse grande homem de Deus, que era o Adriano Abreu, mais conhecido carinhosamente, né, por todos nós, pelo aquele círculo de amizade, de juventude, né, conhecido como Papas, né, carinhosamente nós chamávamos para ele assim. Para mim, falar do Adriano, cara, eu me sinto muito honrado em falar dessa pessoa que fez parte da minha vida, fez parte da vida de cada um de nós, sabe? Uma pessoa assim, um cara muito incentivador das coisas de Deus, incentivador da palavra de Deus, né? Gostava de evangelizar, de ensinar os jovens, ensinar a palavra de Deus para os jovens, né? Naquela época, né? Que foi os anos 90, né? Que a galera, aquele auge da galera, o auge da Igreja Batista Nacional, né? Do pastor Leonardo, depois do pastor Mário, né? E foi uma geração muito boa, cara. Para quem não sabe, para essa nova geração, quem foi o Adriano? Adriano foi um cara show de bola naquela época. Era um cara que conduzia a galera, né? Que conduzia a juventude, levava a galera pro quintal da casa dele para ensinar a palavra de Deus. E aos sábados, aí quando terminava o culto, terminava a igreja ali, o culto, a gente ia fazer aqueles passeios, íamos passear, né, de bicicleta na época. Na época a galera, ninguém tinha moto, ninguém tinha carro. Aí era só na bike, só na bicicleta. Pra mim, cara, eu senti muito, sabe? Nós perdemos o Adriano, esse grande amigo, um grande incentivador da música também. Era o cara que como os meninos já falaram aí, né? Andava com as fitas cassete no bolso, era curtindo o rock and roll gospel naquela época. Era um estilo que era muito, digamos assim, tinha muito preconceito na época, mas o Adriano veio aí, colocou aí pra galera, mostrou o som, várias músicas, não totalmente o rock ele veio no decorrer desses ritmos, eram os ritmos mais agitados, né, que a galera dançava, a galera pulava, o tempo do louvor na praça, um tempo muito bacana, sabe, que deixa saudades aí pra galera aí. Na época ele gostava muito daquela banda, né, aquela música, Fonte de Água Viva, que ele tinha um negócio da dancinha, né, a dancinha e o requebrado dele, né. O Adriano era um cara muito, digamos assim, era um cara muito divertido. Ele era um cara que ele divertia a galera, ele botava a galera pra cima. Às vezes a gente chegava triste ali pela igreja e ele, meu irmão, te anima, cara, e começava, olha, hoje sexta-feira tem um louvor na praça, vamos agitar hoje, eu quero ver toda a galera agitando. Então era assim, entendeu? A vida do Adriano assim era um cara muito alegre, um grande incentivador, cara, assim, das coisas de Deus, né? Atualmente, né, ele, como eu fiquei sabendo aos últimos tempos, as últimas vezes que eu falei com ele, fiquei sabendo que ele não estava, né, assim, congregando, né, mas para a galera que não conheceu o Adriano foi um grande homem de Deus, né, e eu creio que continuava sendo um homem de Deus, indiretamente, né, um cara que tinha um temor muito grande, assim, pela palavra de Deus, né, e nós sentimos muito a falta dele, entendeu, do Adriano. Agora olha essa, foi o cara que apresentou pra gente as bandas da época, as bandas que estavam, né, no auge na época, que era Rebanhão, na época Rebanhão, Catis Barnea, na época o Carlinho Félix, e outras bandas aí, né, depois veio Oficina G3, Catedral. Então o Adriano foi o cara que apresentou pra gente essas bandas, né, no caso, essas músicas, essas bandas, né, e eu me sinto muito honrado em falar dessa pessoa, né, essa pessoa que fez parte da nossa vida. Era toda a galera, aquela turma, aquela juventude da Igreja Batista, né? Naquela época, né, era eu, o Jander, o Josué, o Marquinho, o Juca, o PP, o PC, que eram irmãos, os dois, né? Tinha o Eliseu também, que andava com a gente, o Louro, o Bonege, também o Jonilson, o Jonilde, o Totti, o Ageu, o Baiano, né, que era uma figura. Tinha o Helder Cascais também, né, que andava com a gente. E depois veio surgindo outras pessoas, né, que veio aí o Jung, aí veio a turma do Jung, já depois na gestão do pastor Mário, na igreja veio o Jung, o Michel, né, que ainda chegou a conhecer também o Adriano, essa figura. E o que eu tenho é agradecer, né, por ter conhecido esse cara e saber que um dia nós estaremos junto, eu estarei encontrando com ele, nós todos estaremos encontrando com ele. É isso que nós cremos, né? Deixar aqui as minhas considerações, né? As minhas condolências à família e dizer que o Adriano estará sempre vivo em nossos corações. É isso que eu tenho para falar. Um abraço.
Falar dele não é muito difícil não, porque era uma pessoa muito simples, cara, talentosa, e eu conheci o Adriano na igreja, né? Através do Josué, né? Nosso grande amigo Josué, tecladista da Batista Nacional na época. E como a gente tinha, nós tínhamos uma ideia de montar algo totalmente diferente do que a igreja em Itacoatiara, ou até no Brasil, né? A gente é de Itacoatiara, então a gente se vê muito pequenininho, né? Mas se criou um movimento ali que o Brasil não viu, né, cara? Que o Amazonas não viu e que Itacoatiara chegou a ver, assim, um lance que foi de bandas de rock começar a dominar a igreja, né? Cantando músicas inspiradas na palavra de Deus, né? E o Adriano apareceu do nada, falando uma linguagem totalmente voltada pro jovem, né? Pro jovem. E em cima da palavra de Deus, sabe? Então eu vejo ele como um cara que, né, rompeu, né, um paradigma e transformou aquilo em algo tão bonito que eu acho que nem ele mesmo percebeu, acho que nem ele mesmo sacou, assim, sabe? Sei lá, não se ligou, cara, que a forma que Deus estava usando ele era uma forma totalmente louca, cara, mas com um produto final magnífico e maravilhoso, né? Ele chegou a pregar de Jesus para mim de uma forma que eu não estava acostumado, sabe? Ele me apresentou um Jesus, Jesus do povo, né? Como ele era, sabe? Sem muita lenga-lenga, sem muito manto, sem essas paradas loucas aí de crente, sabe, cara? Que eu não curto muito. Mas ele apresentou Jesus na simplicidade. E eu entendi. E ele falava a minha língua, sabe? E através da vida dele, o Senhor tocou a minha vida. E hoje, com 35 anos de idade, eu tô falando de 99, 2000, no máximo 2000, né? Tô com 35 anos aqui, sou cristão, né? E eu posso falar para vocês aí de bom grado e para ele onde ele estiver: Adriano, não foi em vão, cara, valeu a pena. Eu sou fruto das tuas orações, cara, entendeu? E eu não fico triste, cara, pela tua partida, sabe? Eu fico feliz, cara, mas a saudade fica na gente. Mas eu fico alegre porque você voltou pra casa, sabe? Nesse exato momento você, com certeza, está batendo um papo com o Criador e sendo abraçado por Ele, vivendo as palavras que você pregou pra gente. Uma vez, eu acredito que foi em 2014, 2015. Eu acho que foi a última vez que eu estive em Itacoatiara, que era onde você morava. E nós nos encontramos na avenida. E você veio me abraçando assim. Nossa, foi um encontro muito maravilhoso. E aí você perguntou de mim assim: cara, tu tá na igreja ainda, bicho? Aí eu falei: poxa, Adriano, eu tô um tempão que eu não meto o pé numa igreja. Desde quando eu saí lá de Itacoatiara, eu congregava na Batista Nacional. E desde lá eu nunca mais meti o pé na igreja, né? E ele falou pra mim assim: Jung, eu não perguntei de você se você está em alguma igreja. Perguntei de você se você ainda está com Cristo. Estar em Cristo não quer dizer que você está dentro de uma igreja. Estar em Cristo é caminhar com Cristo. Aí eu falei: pô, cara, agora sim você falou algo lindo e maravilhoso. Eu tô com Cristo, cara. Ele falou: é isso que eu queria ouvir, cara. Essa foi a minha última conversa com ele. E mesmo assim, ele já conseguiu tocar dentro de mim. E se eu sou louco e apaixonado por Jesus, meu amigo, tem um pouco da tua loucura aqui no meu DNA também, tá? Um abraço e um beijo, cara, eterno pra você, meu irmão. Tamo junto. Te amo.
Today